Fala nação, saudações rubro-negras do maior campeão brasileiro da Liberta. Eu sou o Rafão, esse é o Pauta do Mengão, sejam todos bem-vindos. Ontem foi um dia muito movimentado lá no Clube de Regatas do Flamengo. A apresentação do zagueiro Vitão marcou a tarde do dia de ontem, coletiva do José Boto, falando de planejamento de futebol, deu uma cutucada na imprensa. A jornalista da ESPN rebateu também essa cutucada. Daqui a pouquinho eu vou botar a coletiva aqui para a gente ver a reação da imprensa. E, além disso, o Flamengo anunciou a contratação e assinatura do pré-contrato do goleiro Endrick. É um goleiro que estava lá no Gil Vicente, o goleiro formado nas categorias de base do Botafogo. O Flamengo está tentando uma liberação imediata desse goleiro. Ontem também o Atlético Mineiro anunciou a compra do volante do Flamengo, Vitor Hugo. O volante estava emprestado ao Santos, foi vendido ao Galo. O Galo conseguiu confirmar a negociação. Além disso, o Saul, nosso volante, fez lá a cirurgia em Madrid. A gente está torcendo pela recuperação do Saul para que ele possa ser reintegrado ao elenco agora no mês de março. E ele buscou um especialista em tornozelo e foi fazer a cirurgia dele lá em Madrid. Agora vamos acompanhar como é que foi essa coletiva de imprensa e vamos ver como é que foi essa cutucada do Boto aí. Deixa eu soltar o vídeo aqui para que a gente possa acompanhar juntos essa cutucada aí. O jornalista, inclusive, lá da ESPN, rebateu o Boto, hein? O Marcelo Paz e ver o sucesso. Boto na tela, apresentação no Vitão. Vamos acompanhar. Apresentar aqui o Vitão, que é para isso que aqui estamos. Queria só dar aqui uma palavrinha em relação ao mercado, mercado da bola, não é? Que eu acho que se um extraterrestre chegasse aqui agora e olhasse para o que se escreve, para a quantidade de jogadores que se fala que vêm para o Flamengo, acharia que nós tínhamos ficado para aí em quinto lugar, tínhamos sido eliminados na Libertadores, e não foi nada disso que se passou. Há 30 dias, 40 dias atrás, nós ganhamos a Libertadores, somos campeões do Brasileirão. Portanto, é porque temos um elenco que nos dá essas possibilidades de ganhar esses títulos. Ontem ouvi a presidente do Palmeiras, e muito bem, falar que uma equipa que tinha mandado 3 bolas à trave, não é? Foi assim que ela falou. Queria dizer que não estava mal, e tem razão. Tinha chegado lá e que então precisava de uns ajustes. Agora imaginem o que precisa a equipa que meteu a bola lá dentro. Não é? Essa equipa não precisa de nenhuma revolução. Isto para vos dizer que nós temos 2 necessidades prementes, que era o zagueiro, que estamos aqui para o apresentar, e um goleiro. Essas são necessidades que nós temos mesmo que comatar já no início da temporada. E depois, claro, que nós estamos atentos ao mercado e queremos qualificar o elenco. Não queremos... o presidente Bapo tem uma analogia que costuma muito fazer e que eu gosto muito, que é: eu preciso de uns sapatos e vou ao shopping e compro um relógio, um casaco, uma camisa, e depois fico sem dinheiro para os sapatos, não é? E então venho de lá com coisas que já tenho e venho de lá sem a coisa que fui lá para comprar. Portanto, nós sabemos o que queremos para qualificar mais o elenco, sem pressas, sem nenhum stress, sem ir naquele stress que vocês têm, e é normal, porque isso faz parte do jogo. De 50 nomes, eu dei-me ao trabalho de ver 50 nomes para o Flamengo, 50, e vamos hoje é dia que 8 ou 9, 9 dia da janela, e já vamos em 50 nomes. É verdade que vocês fazem um bom trabalho para promover jogadores, fazem um trabalho para os agentes, que faz parte do jogo, isso faz parte do jogo, mas nós não nos vamos impressionar com esse tipo de coisas. Vamos trazer os jogadores que são prementes, um está aqui ao meu lado, e o outro há de vir, e depois vamos trazer jogadores, se for possível, os tais sapatos
que precisamos e não mais um relógio, mais um casaco ou mais uma camisa e para depois termos 10 camisas e 10 casacos e ficamos sem os sapatos. Tá? Falando agora do Vitão, nós tínhamos identificado já o ano passado que necessitávamos de um quarto zagueiro, alguém jovem, mas com alguma experiência. Já tínhamos identificado o Vitão, eu já há muitos anos, não é? O Vitão veio quando ele tinha 18 anos para o Shakhtar. Era sem dúvida um dos melhores zagueiros do Brasileirão aqui. Vem para, como eu digo, qualificar o elenco para que nós não tenhamos dificuldades que tivemos o ano passado só com 3 centrais, só com 3 zagueiros centrais. Sei que ele vai ser muito feliz aqui, conheço bem o potencial dele, não vai ser fácil para ele porque a concorrência vai ser muito grande, mas ele está pronto para isso. E lembrar que o Vitão, com 18, 19 anos, já jogava a Champions League. Lembro-me de um jogo que ele meteu o Lukaku no bolso contra o Inter e tenho muita confiança nele, o treinador também, e estou muito feliz de o ter aqui e agora passava a ele para falar e depois a vocês para fazer umas perguntas a ele, não a mim. Está bem? Vamos fazer aquela foto para todos? Ah, é? Eu te lembro dessas coisas. Se ficar isso, Momento que José Boto, executivo de futebol do Flamengo, dá a camisa 44 ao Vitão. Vitão, reforço do rubro-negro para a temporada. E o Boto citou, né? Goleiro e zagueiro. Sim. Aí o Vitão apresentado. Inter, né? A gente já vai falar sobre a questão também do gol, mas vamos ouvir o Vitão, aquele momento de fotos e tudo mais, mas que ele responderá, jogador que veio do Internacional. Deixa eu pausar o vídeo aqui rapidinho, mas tá vendo aí, né, Nação? Ele deu uma cutucada na imprensa, aí agora o Vitão vai falar e depois a gente vai continuar esse vídeo aqui para analisar essa cutucada dele, tá bom? Vamos analisar agora a fala do Vitão e depois a gente vê como é que foi a reação. Posição. O Vitão. A reação da imprensa, viu? Com relação a essa. Você vai listar do Vitão e do jogador. Eu vou maximizar aqui para vocês analisarem aqui a fala do jogador. Você achou essa fase dela? Eu achei uma outra fase irresponsável. Mas depois a gente fala quando acabar com isso. Eu vou até alertar, mas eu vi para você tinha falado isso. Tem esse churumelo aí de foto, mas a gente tem esse churumelo aí para preencher, hein? Pode ficar à vontade, Pedro, vai lá. O senhor José Boto, ele é um grande irresponsável. É bom, porque aqui a gente precisa dar nome quando a gente faz uma crítica dessa. O senhor José Boto é um grande irresponsável quando ele vai para uma coletiva, dá letrinha, dá indireta, dá recadinho sobre o trabalho dos outros. Quando ele fala, vocês estão aí a trabalhar para os agentes, para valorizar jogadores, ou ele dá nomes de quem faz isso, ou ele joga todo mundo no mesmo balaio de uma forma irresponsável, e aí ele joga a torcida dele contra a gente que está trabalhando. Sim. Porque eu posso fazer isso, o Celso pode não fazer, ele está colocando todo mundo no mesmo balaio, ele está insinuando que tem gente que trabalha para a gente, ao invés de fazer o trabalho de informar. Então ele é um grande irresponsável. E depois, ele precisa mais uma vez entender, para depois não vir com aquele papo de que, não, porque o português de Portugal... Ele precisa pensar muito bem no que ele fala, porque ele senta como porta-voz do Flamengo. Então ele é um grande responsável, ele faz uma acusação, parece que passa batido, então ele dê nomes. O fulano de tal fez isso, o fulano de tal, senão ele joga todo mundo no mesmo balaio. E aí depois a gente não sabe porque o torcedor vai, ataca, acha que é tudo igual. Então, eu estou falando aqui do Boto. Ele é um grande responsável de fazer isso. Então, quando ele for falar isso de alguém, que ele dê nome às pessoas. E não fique jogando palavrinhas ao vento para depois dizer que se confundiu, que não foi... Ele é muito bom de falar coisinha por aí, aqui, ali, não sei o quê. Falar muita coisa, inclusive grave, só que ele não fala exatamente no microfone. Então, que ele seja claro quando ele vai atacar alguém. Senão ele joga todo mundo no mesmo balaio. E se ele está trabalhando lá, tem gente que está trabalhando aqui também, que ele respeite. Como foi? Sem dúvida. Vamos ouvir o Vitão e a gente já volta para debater Vitão, Boto Flamengo até e Flamengo. Essa sua apresentação que acontece nessa tarde aqui. Mais uma vez, boa tarde. Boa tarde. A sensação é inexplicável, né? Não tenho palavras para descrever a felicidade que eu tô, né? Minha família está aqui, sabe do que eu estou falando.
já teve especulações, né? Mas é claro que eu respeito muito a instituição onde eu trabalhava. Isso eu deixava bastante pro meu staff, né? Mas a partir do momento que o Flamengo quer te contratar, é difícil você pensar em outra coisa, né? Mas eu seguia muito focado, né, no Inter e focado em conquistar os objetivos da equipe. Vitão, aqui atrás, Bruno Vilafranca, da TV A Crítica. Não sei se as câmeras pegaram ou o áudio agora, quando você foi deixar sua camisa branca, você falou sobre a do Flamengo. Isso aqui não é uma camisa, é um manto. É um manto. Eu percebi isso. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa oportunidade que você está tendo. E o Boto falou agora há pouco sobre a sua experiência. Você é jovem, mas jogou até Champions League. Com sucesso, ele lembrou de uma partida de muito sucesso. Mesmo com tudo isso, te deixa nervoso uma situação como essa? Você está sendo apresentado no Flamengo. Saber que está falando agora para uma multidão de 40 e tantos milhões de torcedores. Obrigado e boa sorte. Com certeza. O nervosismo é normal, né? Ainda mais quando você está sendo apresentado pelo Flamengo, né? Mas, ao mesmo tempo que o nervosismo ele tem, para mim é uma honra, né? Porque eu estou realizando não só meu sonho, mas o sonho de toda a minha família. E o sonho, acho que, se não 100, 95% de todos os jogadores, né? Qual jogador não sonha em jogar pelo Flamengo? Então, o nervosismo tem, normal. Eu tento levar isso com muita tranquilidade. Espero contribuir da melhor maneira possível. Então, aqui, tudo bem. Como? Sobre o manto, é claro. O manto, né? Não tem como, né? Flamengo, o melhor time do Brasil, um dos maiores clubes do mundo, né? É assim que tem que ser tratado, né? Não é uma camisa normal. Eu sei o peso dessa camisa e, igual eu falei, espero contribuir da melhor maneira possível. Então, aqui. Camisa não, né? Manto. Aqui, tudo bem? Juliano Lima, TV Globo. Como é que você chega no Flamengo, levando em consideração a posição, a zaga ali? Você tem experiência, juventude, Danilo, Léo Ortiz, Léo Pereira. Enfim, como é que você chega para disputar uma vaga? São jogadores de altíssimo nível. Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo, todos com nível de seleção brasileira, né? Eu chego para ajudar. Eu sei da minha posição nesse primeiro momento, é normal. Quero aprender o máximo com eles, né? Muitos campeonatos, muitos jogos. Eu sei que eu vou ter algumas oportunidades e nessas oportunidades eu quero agarrar da melhor maneira possível. Então, aqui, Monique Danello, TNT Esporte, seja bem-vindo. Ainda na mesma linha da pergunta do Juliano, quando o seu nome começou a ser especulado aqui e a negociação ficou mais quente, muita gente questionava, poxa, o Vitão poderia e seria titular em boa parte dos clubes da Série A do Brasil e ele está escolhendo vir para um clube onde ele vai ter que brigar por essa vaga, ou pelo menos de cara ele vai chegar com uma dupla que é muito consolidada ali na posição, até que o próprio Danilo também passa por essa disputa. Eu queria te ouvir em termos de projeto de vida, de carreira, quando você olhou para essa oportunidade, que talvez em outro lugar fosse um caminho mais natural você chegar para assumir uma vaga de titular e você decidiu por essa oportunidade. Queria te ouvir um pouquinho em relação a isso. Obrigada. Sim, eu segui meu coração, né? Segui meu coração. Os empresários estão aí, eles sabem que eu tive outras propostas que eu não quis nem ouvir, mas quando chega Flamengo você não se nega. Não tem como, né? Igual eu disse, chegou algumas vezes, mas eu era jogador do Internacional, eu estava focado nos objetivos do clube e tentei manter a minha concentração ao máximo lá. Mas a partir do momento que foi se concretizando mesmo, né? Não pensei duas vezes. E fico muito feliz que deu tudo certo. Então, aqui, Luiz Assado, GE. Queria fazer duas perguntinhas. Você chegou muito perto de reforçar o Cruzeiro, né? Durante essas conversas com o Flamengo. Queria entender como é que foi do seu lado também, todo esse vai e volta aí de Cruzeiro, Flamengo. E também você, na sua chegada, falou que conversou com o Felipe Luiz. Queria saber como é que foi essa conversa, esses primeiros contatos com ele. Obrigada. Teve
né? Vocês acompanharam, teve também a proposta do Cruzeiro, mas, igual eu disse, essas coisas ficam na mão do meu staff, né? E a partir do momento que chegou o Flamengo, eu tinha certeza que esse era o passo que eu tinha que dar na minha carreira. Um clube vitorioso, com uma história gigantesca, e eu espero contribuir da melhor maneira possível para também ficar na história. E a segunda pergunta, desculpa? Você conversou com ele? Como é que foi o primeiro contato? Eu conversei bem pouco com o Felipe, né? Na verdade, o meu primeiro contato com ele foi depois do jogo da Libertadores, lá no Beira-Rio. Conversei pouco com ele, né? E ele disse que contava comigo, que estava me esperando, mas igual eu disse, eu estava muito focado no Internacional e nos objetivos do clube. Vitão, aqui na sua esquerda. Boa tarde, Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Seja bem-vindo ao Flamengo. Obrigado. Vitão, os jogadores, quando chegam aqui no Flamengo, eles costumam já chegar brigando por títulos. E com você não vai ser diferente, né? No próximo mês, o Flamengo já disputa 2 títulos, a Supercopa e a Recopa. Como é que está a sua expectativa para talvez brigar por mais títulos e já começar no próximo mês podendo conquistar suas 2 primeiras taças pelo Flamengo? Obrigado. A expectativa é a melhor possível, né? Em todo campeonato que o Flamengo entra para ser campeão. Então, igual eu disse, eu quero ajudar da melhor maneira possível, né? Se não for jogando, que seja ajudando numa palavra, num incentivo. E eu vim para isso, ajudar a dar continuidade nesse período vitorioso, né? Então, eu quero ficar na história também e quero ajudar da melhor maneira possível. Espero que com muitos títulos. Vitão, aqui no meio, Rafael Aracaque, do Flavoz. Em 2025, na última temporada, você fez 52 jogos, 40 pelo lado direito e 12 pelo lado esquerdo, mostrando uma versatilidade muito grande. Você tem alguma preferência entre jogar pelo lado direito e jogar pelo lado esquerdo? E o que a torcida pode esperar do Vitão dentro de campo? Eu sou destro, mas, igual você disse, joguei bastante pelo lado esquerdo, né? Eu tenho, para mim é bem tranquilo, tanto o lado esquerdo, tanto o lado direito, não tenho preferência. E o que a nação pode esperar é muita entrega em todos os treinamentos, muita entrega em cada oportunidade que eu tiver. Vou deixar o meu máximo e é isso. Espero ajudar da melhor maneira possível, com muita entrega, muita dedicação e sempre deixando o meu máximo. Vitão, aqui Gabadão, do canal do Gabadão. É óbvio que você veio para ser um reforço técnico acima de tudo, né? Mas não pode deixar de falar que você é protagonista por ter terminado uma dívida já de anos do Inter com o Flamengo. Então você vem para cá com a expectativa de brigar por tudo, né? Um time que luta por todos os títulos, mas também com a tranquilidade sua e da família, sabendo que todo mês o salário vai bater em dia? Igual eu disse, o Flamengo está no nível muito acima, né? Eu não posso sair do Internacional e vir aqui falar mal, né? Internacional é um clube que eu tenho muita gratidão, né? Eles entenderam esse passo que eu precisava na minha carreira e é coisa institucional, eu deixo para eles, né? Acho que vocês sabem que a situação financeira lá não é muito boa, mas eu estou feliz em estar aqui, no Flamengo e agradecer a todos pela recepção e eu falo sobre isso, não tem mais o que falar. Vitão, Bruno Braz do UOL, você falou aí desse duelo recente que vocês tiveram, né, pela Libertadores, que o Felipe Luiz conversou com você. Como é que foi enfrentar esses caras aí durante esse tempo todo e agora poder estar jogando ao lado deles? Cara, era sempre muito difícil, né? Eu sempre, depois dos jogos contra o Flamengo, eu chegava em casa, minha mulher tá aqui de prova, ela falava, nossa, parece que tava difícil, né? Eu falava, não parece não. Eu fico muito feliz, né, de chegar, eu vi de perto a qualidade, né, nos jogos. Agora eu vou ter o prazer de estar convivendo no dia a dia e espero aprender ao máximo, né, que só tem craque aqui,
Então, eu espero aprender ao máximo e ajudar da melhor maneira possível, igual como eu disse. Vitão, boa tarde. Vamos lá, ouvimos Vitão, reforço do Flamengo, posição importante, o Flamengo precisava reforçar a sua defesa, traz o Vitão do Internacional. O José Boto falou do goleiro, né? Falou da questão de precisar de um goleiro, o Brazão era um nome, ele deu entrevista, defendendo aí no Santos, a gente faz uma rápida pausa e na volta. Tá aí, rapaziada, entrevista coletiva aí do Vitão, incomodando aí a fala do Boto, a imprensa, né? Teve rebate ali do jornalista da ESPN, rebateu a fala do Boto, disse que o Boto tinha que dar nome aos bois, né? Porque o Boto fala na entrevista que a imprensa começou a ventilar, como sempre, né? Toda época de janela tem as especulações da imprensa, e o Boto diz que a imprensa ventila jogador, dando a entender que os empresários fazem um acordo com fulano, ciclano, beltrano da imprensa para ventilar os nomes, entendeu? E aí o jornalista da ESPN, Pedro Ivo, né? Ele rebateu ali o Boto, a fala do Boto, e o Vitão muito emocionado de chegar ao Flamengo. O Boto também falou que na janela, a prioridade dessa janela era um defensor, um zagueiro e um goleiro. O Boto conseguiu os dois, o zagueiro é o Vitão, o goleiro é o André. E amanhã, às 18 horas, o Flamengo estreia no Campeonato Carioca, né? Time sub-20 que vai jogar, estádio Raulino de Oliveira, lá em Volta Redonda, jogo às 18 horas, o Flamengo jogando contra a Portuguesa, é a estreia do Mengão, rumo ao bicampeonato desse Campeonato Carioca. É isso aí, nação, forte abraço. Se você ficou até aqui comigo, eu te agradeço demais aí pela sua companhia. Peço para que você também curta esse vídeo, para que esse conteúdo atinja o maior número de pessoas, e também se inscreva aqui no nosso canal para ficar por dentro aí de todas as notícias do Mengão. Aqui é Mengão 24 horas por dia. Valeu, nação! Tchau, tchau!